Boa noite, amigos, irmãos queridos. Estamos hoje nessa casa maravilhosa, iluminada, e temos que agradecer por essa oportunidade. Eu abri aqui o livro Gotas de Esperança e abri numa espécie de prece que diz assim: Deus, venho agradecer-te o pão que não tem faltado à minha mesa, o agasalho com que me cobre o corpo, a água que me banha e me sacia a sede, a amizade dos meus amigos, a fé que me alimenta a alma. Principalmente, agradeço-te a força que me dás. Agora, eu compreendo que, contigo junto a mim, não existe nenhum problema que não possa resolver. Obrigado, pois, pelos meus problemas, que eu veja neles a tua mão a me ensinar a viver. Essa sabedoria é muito importante para entendermos a mecânica natural da vida, né? As oportunidades que Deus nos dá de crescimento. Então, devemos ser gratos a todos, até mesmo quando alguma coisa nos desagrada, mas se chegou a nós é por algum motivo de experiência, de amadurecimento, porque Deus é Pai, é misericordioso, estará sempre nos dando a oportunidade do crescimento. Então, nessa noite maravilhosa, nós temos mais uma oportunidade aqui de refletir, repensar nas coisas bacanas, para nos tornarmos pessoas melhores. E para isso é que nascemos aqui na Terra, né? Viemos com a missão de crescer, de amadurecer, de desenvolver a nossa alma. Então, que nessa noite, nessa grande oportunidade que Deus nos dá, possamos nos harmonizar com as forças divinas, para que essa energia circule em torno de nós e nos ajude a ver a verdade, a entender as leis divinas e, com isso, ter uma posição positiva em relação à vida. Então, pedimos ao Pai de infinita misericórdia que derrame sobre todos nós aqui presentes essa energia de paz, de harmonia que tanto precisamos. Especialmente hoje, para a nossa irmã Luciana, que vai fazer o estudo, a primeira vez que ela faz o estudo aqui na casa, né? Então, que ela receba todo o apoio, todo o carinho do plano espiritual e que ela possa cumprir essa tarefa com muita alegria no coração, com muita luz, com muita paz. Então, possamos vibrar positivamente para ela, com muito carinho. Graças a Deus. Boa noite de novo. Para mim é uma grande felicidade estar aqui hoje, né? Como a Solange falou, é uma estreia e eu estou muito feliz porque aqui passaram pessoas que eu amo muito. E o tema de hoje, né, que eu vou compartilhar com vocês a partir de alguns estudos que eu fiz, foi retribuir o mal com o bem. Tem que segurar a emoção, hein, gente? E a nota de abertura, ela foi muito providencial. A gente sabe que não existe acaso, né? Então, quando a Solange leu aqui sobre a gente ressignificar os problemas, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre retribuir o mal com o bem. Então, durante a nossa trajetória, a nossa experiência de vida aqui, enquanto encarnados, a gente experiencia vários momentos desafiadores, em que a ofensa, a agressão, a ingratidão, de várias formas, nos atravessa. E o propósito da nossa conversa hoje é justamente a gente, né, a proposta de Jesus, acima de tudo, da doutrina espírita, é que a gente possa retribuir esse mal e repensar, entender de uma forma diferente como esse mal chega até nós e também agir de uma nova forma. Deixa eu pegar aqui. Além disso, né, fazendo algumas reflexões preliminares,
para compartilhar aqui com vocês, esse é um tema mais, na minha visão, mais simples de entender do que necessariamente de praticar. Isso está muito relacionado, porque quando a gente fala sobre retribuir o mal com o bem, a gente tem a visão de Jesus, nosso guia, nosso modelo, né? E justamente por isso a gente acaba imaginando como algo muito angelical, muito distante da nossa prática, da nossa realidade. Jesus conseguia retribuir o mal, amar os inimigos, porque era Jesus, né? Como que nós aqui, espíritos imperfeitos, a gente consegue também ter essa prática? E é isso que eu queria refletir um pouco aqui junto com vocês hoje. Então, quais são os temas que a gente vai abordar hoje na nossa conversa? Primeiro, a definição de bem e mal, segundo a doutrina espírita, e todas as referências estão no material, a gente vai falar aqui especificamente nesse ponto, Livro dos Espíritos. Depois a gente vai pegar no Evangelho exemplos do Mestre Jesus, em que ele nos traz ali passagens sobre retribuir esse mal, né, amar os inimigos através dessa mensagem tão simbólica e tão forte, que é no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre o amor aos inimigos. A gente vai aprofundar e vai falar, de fato, como, né, fazer uma reflexão sobre a retribuição do mal com o bem e vai terminar falando sobre oportunidades para a prática. Então, para começar, eu queria compartilhar com vocês essas definições, né? O mal, quando a gente fala do que é mal, via de regra, é relativamente simples, né, da gente entender. Então, mal a gente pode definir como tudo aquilo que, de alguma forma, vai contra a lei divina, a lei da providência. Por outro lado, a gente também consegue entender que bem é agir em conformidade com a lei de Deus, mas isso ainda pode ser muito abstrato, né? Então, como que a gente consegue tangibilizar, materializar uma atitude boa ou má? E aí o Livro dos Espíritos ele aprofunda. Quando a gente fala do bem, ele vai trazer mais referências sobre o que é proceder no bem. Então, agir no bem, ele traz uma expansão, inclusive, né, da visão. Jesus e a doutrina espírita, eles ampliam a nossa visão sobre o que é o agir no bem. Então, quando a gente tem ali, proceder bem, fazer tudo pelo bem de todos. Então, aqui já tem um alerta, né? Então, fazer tudo pelo bem de todos. Quando a gente fala fazer tudo, pressupõe um esforço máximo, uma ação completa. Primeiro uma ação, fazer já é uma ação. E o tudo é algo completo, com início, meio e fim. Não é fazer uma parte, não é fazer um pouco. E quando a gente tem ali, pelo bem de todos, todos sem distinção. Todos, sem seleção. Não é fazer o bem àqueles do meu ciclo familiar, a quem eu tenho simpatia, a quem eu tenho amizade, mas de maneira irrestrita. E, além disso, o Livro dos Espíritos ele nos traz também o mérito do bem. Então, na pergunta 646, Kardec questiona se há níveis de merecimento para quem pratica o bem, se há diferentes graus de merecimento. E os Espíritos respondem, não existe mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. E aí dá o exemplo do óbolo da viúva, a passagem do Evangelho, né, em que a viúva dá esmolas, né, Jesus está ali observando pessoas dando esmolas, pessoas ricas dando muitas, né, uma quantia considerável de dinheiro, e a viúva dá 2 moedas apenas, e aquele pouco dinheiro era tudo para ela. Então, ele fala que essa viúva ela deu mais do que todos os outros que depositaram grandes quantias. Então, aqui também tem bastante coisa para a gente refletir, né? Quando a gente fala, então, de fazer o bem, não só seguindo as leis de Deus, mas agir, né? Tem um movimento de ação completa, de ação irrestrita, de ação no bem. E o mérito está não vai estar necessariamente em fazer o bem para aqueles que a gente sente alguma afinidade, mas principalmente quando há um desafio na prática do bem. E o que deixa claro também no Livro dos Espíritos, não é não fazer o mal, né? Fazer o bem não é deixar de fazer o mal, é fazer o bem no limite das próprias forças.
E também não é ser só caridoso. A gente normalmente vincula a prática do bem à caridade. Claro, né, quando a gente faz uma caridade, a gente está fazendo bem a outra pessoa. Mas é ser útil de todas as formas possíveis. E Deus nos dá a oportunidade, dentro das nossas relações, das nossas famílias, no nosso trabalho, a oportunidade da relação para que a gente, naquela troca, consiga ser útil de alguma forma, né? Consiga entregar para aquela outra pessoa algo que ela está precisando. Então, e aí tem também uma pergunta, a pergunta 642, que fala: basta não praticar o mal para agradar a Deus? E a resposta é categórica: não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja resultado do bem que não praticou. Então, olha aí a nossa responsabilidade aumentando, né? Se a gente tem a oportunidade de fazer o bem, a gente deixa aquela oportunidade passar, e se algo de ruim acontecer por aquela oportunidade que a gente deixou passar, nós somos corresponsáveis. A gente teve ali uma oportunidade de estender a mão para quem estava precisando, a gente não aproveitou essa oportunidade, algo de ruim aconteceu, nós somos corresponsáveis. E como eu falei antes, ainda no Livro dos Espíritos, citando aqui as definições de bem e mal, Kardec pergunta: existe quem não tenha a possibilidade de fazer o bem? O bem depende de alguma condição? E a resposta também é bem categórica: não. Basta as relações sociais com os outros para que tenha a oportunidade de fazer o bem. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faz necessário. Então, não é raro a gente se definir, né, dentro da nossa sociedade: eu sou uma pessoa de bem. E, normalmente, quando a gente faz essa definição, eu sou uma pessoa de bem, a gente, eu não mato, eu não roubo, eu não agrido, eu não ofendo. E aqui o que está falando é justamente o contrário. Se você não mata, se você não agride, se você não ofende, se você não rouba, você não está fazendo mal. Ok, mas você não está fazendo bem. Porque o bem, ele exige o quê de nós? Ação, intencionalidade, vigilância. A passividade, o deixar de fazer, não é o exercício do bem. A intencionalidade ela é importante, porque basta que a gente tenha a nossa vontade. Se a gente observar nas nossas relações diárias, Deus, né, os Espíritos nos revelaram, a gente tem ali a oportunidade da prática do bem. E vigilância, porque a gente tem nessas relações essas oportunidades, basta a gente querer. E a pergunta que eu me fiz, lendo isso tudo, é: será que realmente eu estou conseguindo praticar o bem no conceito cristão? Ou será que eu só estou deixando de fazer o mal? Ainda sobre a definição de bem e mal, né, no Livro dos Espíritos, a gente tem ali, Kardec pergunta sobre meios pelos quais o homem consegue distinguir, sabendo, como eu já disse antes, que somos espíritos imperfeitos, quais são os meios pelos quais a gente consegue distinguir se está agindo no bem ou no mal? E os espíritos respondem: primeiro, a gente precisa acreditar em Deus, né? A premissa número 1. Acreditando em Deus, a gente precisa ter vontade, mas uma vontade séria, comprometida, porque às vezes a gente reflete sobre, a gente faz o julgamento das nossas ações, não, né? A gente tem uma certa complacência, uma indulgência, não, mas eu fiz, mas não foi bem a isso. Não, né? Eu acredito em Deus, eu tenho a vontade de fazer no bem, e Deus nos deu a inteligência para que a gente possa distinguir as boas e as más atitudes. E, além de tudo, a gente sabe, né, onde que estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Meu marido sempre conta que o avô dele tem uma frase que eu acho incrível: se o bom senso condena, não faça. O que é o bom senso? É a nossa consciência nos alertando. É a nossa consciência nos chamando a atenção. Então, se a gente tem dúvida se a gente está agindo no bem ou no mal, a nossa consciência vai nos dizer. Às vezes, a gente está ali no meio de uma situação
de embate, que a gente sente aquela energia subindo, né? Uma energia, sente a voz rouca, o coração acelerar, a gente tem ali a decisão, a gente vai agir em conformidade com a lei de Deus, ou a gente vai ter uma atitude depois que a gente vai acabar se arrependendo. São segundos, mas a gente tem estudado para estarmos prontos para esses momentos, porque eles vão aparecer. E aqui é que a gente se abastece de conhecimento, de fé, da doutrina, para que, quando esses momentos chegarem, a gente consiga fazer um juízo mais apropriado. A gente possa respirar ali por 2, 3 segundos que seja e mudar o curso da nossa ação, porque a gente não muda a reação do outro, mas a gente consegue mudar a nossa ação. E Deus sabe que nós somos imperfeitos e sujeitos a erro. E a gente pode acabar se enganando, mas Jesus nos deixou um exercício simples, né? Se ainda assim, se mesmo assim, a gente se enganar, e aí Jesus nos disse: faça aos outros os que gostariam que os outros fizessem a vocês. Tudo está resumido nesse ensinamento. Utilizando, não se enganarão. Então, está na dúvida: se o outro fizesse isso comigo, como eu me sentiria? E nesse exercício a gente vai encontrar algumas respostas que podem nos ajudar a mudar a nossa atitude perante aquela situação. E aí, agora, falando um pouquinho sobre os exemplos de Jesus, né? Jesus, no Evangelho, ele nos traz várias passagens, vários exemplos de retribuir o mal com o bem. Na parábola do bom samaritano, né? Vou citar algumas muito rapidamente, porque a gente vai se aprofundar mais em amar os vossos inimigos. Mas, em vários momentos, na parábola do bom samaritano, em que um homem é assaltado, machucado e ignorado por religiosos que passaram por ali, mas auxiliado, salvo, por um samaritano, que era uma etnia, né, uma dissidência judaica, digamos assim, que eram considerados impuros, porque eles se misturavam ali com povos não judeus e adotaram seus costumes. Então, eles eram mal vistos pelos judeus, os samaritanos. E foi um samaritano que ajudou. A parábola do filho pródigo, né? O pai, ele retribui o erro do filho com amor, com acolhimento, com perdão. Jesus na cruz, perdoando seus algozes. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, são vários os exemplos. Mas antes de aprofundar aqui, especificamente no Sermão da Montanha, capítulo 5, dos versículos 38 a 48, vou fazer rapidamente uma nota histórica, para a gente conseguir se contextualizar sobre os ensinamentos que vieram de Deus, de Jesus nesse momento. Até aquele momento, né, as leis vigentes, elas tinham como principal característica impedir a prática do mal. Então, até o Antigo Testamento, né, as leis do Antigo Testamento, elas pregavam muito em coibir a prática do mal. Não matarás, não cometerás adultério. Jesus vem e fala que ele não veio abolir as leis do Antigo Testamento, mas nos levar para o seu cumprimento pleno, revelando o seu significado mais profundo e espiritual. E aí fica um pouco mais fácil de entender, né, só complementando, né, do Antigo Testamento também tem a lei de talião, né, olho por olho, dente por dente. Vocês provavelmente já ouviram falar. A lei de talião era uma lei que visava estabelecer um sistema de justiça, né? Então, imagina, mais de 2000 anos atrás, a gente estava num contexto de barbárie, de violência extrema, enfrentamentos violentos. Então, a lei de talião era uma lei de justiça, em que falava que você pode retribuir aquele crime dentro de uma proporcionalidade. Se alguém mata o seu irmão, você pode matar o irmão do outro. Não pode matar o pai, a mãe, o avô, é só o irmão. Então, tentava limitar atos de maldade. Mas também dava uma permissão para o ódio entre os adversários. E Jesus vem nos ensinar
de fato, a fazer o bem, dizer que não é deixar de fazer o mal. Então, ele vai falar, te disseram, não matarás. Eu te digo o seguinte, além de não matar, você não vai nem odiar, nem insultar o seu inimigo. Olha que profundidade que ele dá nesse ensinamento. Te falaram para não cometer adultério. Você não pode cometer adultério, mas mais do que isso, pensar já é o ato em si. Você deve coibir o desejo que nasce do coração, não só o ato. Então, vejam que ele vem trazer uma nova interpretação para antigas leis, aprofundando, deixando claro, né, o que ele disse ali, que era um aprofundamento do entendimento, um cumprimento de fato para essas leis. E aí, dentro desse contexto, é que a gente tem aqui essas palavras do Sermão do Monte. Eu quis trazer na íntegra esses versículos para a gente poder examiná-los. O que está marcado de vermelhinho é justamente o que remete a esse Antigo Testamento, a essa lei que imperava até aquele momento. Então, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Até esse momento vale essa lei de justiça. Pois eu vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus, nesse momento, estava querendo, de alguma forma, propor a não defesa? Não. Quando ele fala que dar a outra face é você não se vingar para alguém que tenha tido uma atitude errada, né? Ao invés de você se vingar, você entender, aceitar com humildade um ato que lhe fere o orgulho. Um tapa no rosto, de fato, fere o orgulho. E aqui é muito mais simbólico do que real, né? Então, se alguém lhe bate na face direita, ofereça a esquerda. O que ele quer dizer com isso? Né? Aceite o que reduz o seu orgulho, porque, de alguma forma, isso vai ajudar no seu desenvolvimento. Seguindo, e se alguém quiser processá-lo, tirar a sua túnica, ofereça a capa. Se quiser caminhar, se obrigar, se forçar a caminhar com ele 1 milha, vá 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem lhe pedir algo emprestado. Então, de novo, aqui a gente está vendo o exercício do bem. É aquilo que a gente viu lá no começo. Não é deixar de fazer o mal. É fazer o bem de maneira ativa, incondicional. Eu não condiciono fazer o bem só para quem me dá alguma coisa em troca, só para quem pode me pagar se eu emprestar. Eu faço o bem de maneira incondicional para todos. Essa é a proposta de Jesus nessa passagem do Evangelho. E ele continua, né, ali em vermelho de novo, referindo às leis do Antigo Testamento. Vocês ouviram o que foi dito, amai o seu próximo e odiai o seu inimigo, que, de novo, é a permissão para odiar os adversários. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Vamos parar aqui um pouquinho também. Então, de novo, ali em preto, grifado, está a proposta de Jesus, que é amar de maneira incondicional e restrita. Mas ele traz mais do que isso. Ele traz ali a mensagem de que Deus não faz o sol, que é uma fonte de energia tão importante para a nossa vida, brilhar só para quem é bom. Deus faz nascer o sol para justos, para bons e maus, a chuva para justos e injustos. Deus não faz essa distinção. Nós, como filhos do Pai, não devemos também fazer essa distinção. E aí conclui esse trecho. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Lembrando que os publicanos eram as pessoas que recolhiam os impostos, e os impostos eram vistos como algo impuro para os judeus, né? Contra as leis de Deus. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como
perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, lembra que lá no início a gente falou, né, fazer todo o bem, né, para todos? Então, aqui, a proposta é justamente, como a gente comentou antes, Jesus está nos orientando que a gente ame, inclusive aqueles que que não nos amam, que não conseguem dar nada em troca, oferecendo o nosso amor incondicional. E aí agora, trazendo a interpretação do que a gente acabou de ler, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhoso, é um capítulo lindo, acho que vale a pena todo mundo ler na íntegra. Eu vou trazer aqui um trecho, mas é muito... Eu fiquei muito emocionada, inclusive, lendo. Então, a gente, muitas das vezes, na nossa dificuldade, e nesse entendimento do que Jesus trouxe na proposta de amai os vossos inimigos, essa dificuldade ela reside em entender que amar o inimigo é ter ternura, afinidade, simpatia, carinho. E não é isso, não é essa a proposta, né? Ele, inclusive, fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que não é dedicar a mesma devoção que um amigo e que a confiança ela é improvável. Essa pessoa já quebrou a nossa confiança uma vez. Qual é a probabilidade de a gente entregar a nossa confiança para essa pessoa como se nada tivesse acontecido? Isso não existe, não é não é esse o convite de Jesus. A minha mãe tem uma frase que eu acho ótima, ela fala que a confiança é como um prato de porcelana. Quando quebra, pode vir o artista mais renomado, colar tudo que nunca vai ficar igual. E é fato. Se a pessoa quebra a nossa confiança, a gente dificilmente vai depositar essa confiança nessa pessoa de novo. Até por uma questão de defesa. E se não é isso, né? Se não é ter afeição, ternura e carinho, o que seria amar os inimigos? E aí o Evangelho nos traz não ter ódio, rancor, nem desejo de vingança. A pessoa nos fez o mal, e a gente não nutrir, não alimentar esse ódio, esse rancor, esse desejo de vingança. A gente perdoá-lo sem pensamento oculto ou impor condições. Eu vou perdoar, mas veja bem, para eu perdoar, essa pessoa tem que vir aqui, né, me pedir desculpas, né, porque, afinal de contas, ela me fez tão mal, ela tem que vir aqui. Não, é sem condição, sem nenhum pensamento oculto, sem nenhuma intenção de troca. Até porque o perdão é algo que cresce, nasce dentro de nós, independe do outro. A gente consegue, a gente tem a habilidade de perdoar. Não colocar obstáculos à reconciliação. Então, se a pessoa quer vir, né, conversar, se retratar de alguma forma, que venha, que seja bem recebida. Não fazer nada que possa prejudicá-lo. Alegrar-se pelo bem que o aconteça. Então, quantas vezes a gente ouve, né? Nossa, fulano fez tanta coisa comigo, agora está com um carrão, está com uma casa maravilhosa. Como é que pode? Cadê a justiça? É o contrário. Que bom que aquela pessoa está com aquela casa, que ela faça bom uso, que ela tenha sabedoria. Se Deus colocou essa experiência, né, na vida dela, é porque ela tem alguma coisa a aprender com isso, que ela faça bom uso desse carro, dessa casa, dessa família. Socorrer em necessidade e fazer o bem sem intenção de humilhar. Então, se a pessoa bate ali na nossa porta, né? Então, sabia que você ia vir aqui me pedir ajuda, mas eu já te perdoei, não é mesmo? Porque eu sou o quê? Sou a pessoa de Deus. Então, tudo bem, vou te dar aí o que você precisa. Não, não precisa, nada disso. Se a pessoa nos pede ajuda, se ela está ali precisando, a gente socorrer sem nenhum tipo de humilhação. Fazendo porque é um ser humano que precisa da nossa ajuda. E aí, algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é sobre retribuir o mal com o bem, né? É agirmos com coerência, né? A gente tem mais facilidade de se enxergar como vítima, mas nós também somos agressores. Quantas vezes a gente fala uma palavra que não é bendita para alguém, sem nem darmos conta, sem nem nos darmos conta
de que a gente está ofendendo, magoando, agindo com ingratidão, mas a gente faz isso. E a gente provavelmente vai esperar a indulgência dessa pessoa. Então, que a gente possa agir com coerência. E se a gente não espera dessa pessoa, com certeza a gente espera de Deus. Aos olhos de Deus, a gente tem vários erros, né? E a gente pede a misericórdia divina. Então, que a gente possa agir com coerência, oferecendo a Deus o que a gente pede para Ele e para as outras pessoas. Quando a gente, né, quando nós somos os algozes, quando nós somos os agressores, porque inevitavelmente seremos. Né? Somos ainda espíritos imperfeitos. A gente está aqui nessa caminhada cometendo erros e acertos, e a gente espera a indulgência dos nossos erros. Então, que a gente ofereça aquilo que a gente espera dos outros e de Deus, né? Acima de tudo. Ressignificar o senso de justiça. A justiça de Deus, ela não pune, né? Ela educa. A gente viu que Deus faz nascer o sol para os bons e os maus, e a chuva para os justos e os injustos. Então, primeiro é confiar nessa justiça. Com certeza, durante nossa experiência aqui no plano material, como eu falei no início, a gente é atravessado por muitas coisas, por muitas ingratidões, que vão gerando mágoas, angústias, aflições na gente. Mas a gente acreditar que tem um Deus lá no céu que não deixa escapar nada, né? E que a gente tenha essa confiança e que a gente possa coibir o ato, não a pessoa, né? Com certeza é importante, o senso de proteção, ele deve permanecer. Mas se defender não é se vingar, né? É importante a gente se defender, porque se a gente não se defende, né, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não se defende, a gente acaba possibilitando a perpetuação do mal. A gente tem que se defender, a gente tem que... Né, existem as leis dos homens, e se a pessoa passa impune às leis dos homens, ela, de certo, não passará impune às leis de Deus. Mas isso não significa cometer atos de vingança. E, muitas das vezes, a gente pensa, né, mas se eu não fizer nada, se eu não responder para essa pessoa, eu vou ser um bobo, né? Ela vai fazer isso de novo comigo? Como é que vai ser? Eu não vou fazer nada, vou ficar aqui. Repetir o ato não está relacionado necessariamente com uma resposta que a gente dê. Essa pessoa, ela só vai parar de agir dessa forma a partir da sua reforma íntima. Não há o que a gente faça, né, no sentido de retribuir com a mesma moeda. Óbvio que a gente pode rezar e conversar e tudo mais, mas a capacidade do outro de mudança está em realizar a sua própria reforma íntima. Ele não deixa de fazer porque a gente respondeu na mesma moeda. E o fato da gente tentar responder na mesma moeda volta para a lei de Talião. Lembra? Jesus veio naquele momento falando, gente, não é sobre isso, não é responder na mesma moeda. Isso é no passado, há 2000 anos atrás. A gente não vai responder mais na mesma moeda, não é mais olho por olho, dente por dente. A partir de agora, a gente vai ressignificar a forma como a gente interpreta o mal que a gente recebe e vai responder de uma nova maneira. E se nós nos sentimos mal pela forma como essa pessoa age, como que a gente consegue contribuir nessa reforma íntima? Aí sim a gente consegue dar uma resposta à altura, né? Não revidando a maldade que a gente recebeu, mas ajudando nesse processo de transformação íntimo. Na certeza que a maldade, ela não é uma característica permanente, é um status transitório, parte da nossa evolução. Essa pessoa, ela não vai se perpetuar na maldade para sempre. É um status transitório. Se a gente está naquele momento na vida daquela pessoa, e se aquela pessoa está na nossa vida, como que a gente consegue contribuir para a reforma íntima daquela pessoa, já que estamos aqui, já que a gente tem o esclarecimento? Como que a gente consegue dar a nossa contribuição e ser instrumentos de Deus na vida dessa pessoa, sabendo que a mudança não está nas nossas mãos? Pode ser que a gente tente arduamente e que essa pessoa ainda assim não mude. Mas isso não está nas nossas mãos. Mas o que está nas nossas mãos, que é a nossa ação em relação ao que ela provoca em nós, a gente consegue controlar e ajudar nessa reforma íntima. Superioridade, né, a gente tem esse senso, mas aí eu vou ser submisso, eu não vou
né, voltando à retórica de que ela vai fazer isso comigo de novo, superioridade não é fazer o que é mais fácil ou mais óbvio, mas aquilo que realmente requer cuidado, vigilância e muita intenção. E, de novo, nada escapa aos olhos de Deus. Fazer o bem é dar àquela pessoa o que ela ainda não tem, o que ela ainda não conhece, é revelar o amor de Cristo através das nossas atitudes para essa pessoa. A proposta de reagir, de retribuir o mal com o bem, ele traz em si a ação de reagir, de interromper o ciclo do mal. Então, o mal, quando ele é alimentado, ele se propaga. Já perceberam quando a gente chega em casa, enfim, depois de um dia estressante, de algum aborrecimento, a energia que a gente coloca em casa, o campo vibratório que a gente estabelece, nós somos corresponsáveis, né? Então, se a gente chega com aquela energia, a gente rapidamente propaga aquilo para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, como que a gente consegue, também ser instrumento de Deus, bloqueando essa perpetuação do mal? O mal, ele não aprende com o mal como ser bom. É no convívio com o bem que ele se regenera. O exemplo, ele é pedagógico. A gente aprende muito mais pelo contraste. Já viram uma pessoa pedindo silêncio, gritando? Silêncio! Mãe, né? Gente, nós mães... A gente vai conseguir, ou pedir calma para alguém que está muito nervoso? Já experimentou? Alguém muito nervoso diz, calma. Calma a gente não pede, a gente apresenta. A gente não consegue pedir o que a gente não dá. As pessoas, né, o exemplo ele é pedagógico. E o contraste faz com que as pessoas aprendam. Se a gente pensar nos maiores exemplos que a gente teve, né, de pessoas que nos ensinaram, de aprendizados que a gente adquiriu para a vida inteira, foi aquela pessoa que gritou com a gente, falando, não faz isso, ou aquela pessoa que, através do seu exemplo, nos inspirou. Se a gente olhar para a nossa realidade, a gente vai ver. A gente vai conseguir replicar aquilo que a gente recebeu como grandes exemplos na nossa vida. E os maus, eles predominam, né? Pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Os maus predominam porque os bons são tímidos. Por que a influência dos maus é maior do que a dos bons na Terra? Foi a pergunta. E a resposta é porque os bons são tímidos e fracos. Quando quiserem, assumirão o controle. E quando o bem é a maioria, o mal se sente deslocado. Quer ver um exemplo? Eu trabalhava no mundo corporativo, num ambiente muito competitivo, em que a gente, para se proteger, tinha que apontar o erro do outro, né? Ninguém pode estar errado. O erro não foi meu, foi do outro. Então, um ambiente extremamente competitivo. E Deus, pelo contraste, me colocou num ambiente completamente colaborativo, em que aquela ação de apontar o erro era vista como algo tenebroso, porque o conceito que pairava naquele ambiente é que, se aconteceu o erro, a culpa é de todos, somos um time, não tem um culpado. Todos nós compartilhamos, em alguma medida, o fracasso ou o sucesso de um projeto. E ali, naquele ambiente, o apontar dedos era muito mal visto. O mal se sente deslocado na presença do bem. Quando o bem é a maioria, o mal não se sente confortável de aparecer, de se colocar. Como que a gente consegue dar a nossa contribuição para que o bem seja a maioria nos lugares onde a gente habita, nas relações que a gente tem, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, qualquer relação? Porque as nossas pequenas mudanças, elas podem incentivar, através do exemplo, a mudança de quem está do nosso lado. E aqui uma última reflexão,
que é sobre o fardo, né? O nosso fardo ele é compatível com o que podemos suportar. Deus não erra de CPF, né, gente? A missão de João não vai para Maria. A missão de João vai para João, a missão de Maria vai para Maria. Se aquela criatura difícil se apresenta na nossa vida, ela tem que estar na vida do outro? Não, ela tem que estar na nossa vida. Porque, de alguma forma, ou de todas as formas, nós precisamos daquela experiência e aquela pessoa precisa de nós. Não existe o acaso. Deus cuida com muito carinho de todos os detalhes. E eu queria pedir licença para vocês aqui, antes da gente concluir, né, tem ainda mais algumas coisas para compartilhar com vocês, mas quando eu estava falando, pensando aqui, estudando sobre esse tema, me preparando para essa primeira palestra, eu fui anotando algumas reflexões especificamente sobre essa última parte, porque eu achei ela incrível, né, me trouxe várias reflexões muito importantes. Eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que a espiritualidade estava agindo para que eu escrevesse o que foi escrito aqui, porque eu não me lembro, inclusive, de nada do que estava aqui. Dores profundas nos tomam pela indiferença, quebra de confiança, injustiça, ofensas, especialmente daqueles que depositamos algum tipo de expectativa no sentido contrário. Mas Deus não nos dá nada que não consigamos suportar ou que não seja para nós. Então, se aquela pessoa difícil se apresenta, o exercício que o Evangelho nos convida é vê-lo como professor, pois ele traz em si algo para o nosso melhoramento. As pessoas que nos insultam, nos ofendem, nos caluniam, nos entristecem, são instrumentos de Deus para nos trazer as provas ou expiações que precisamos no nosso processo evolutivo. Uma folha não cai de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Se nossa fé e resignação estão sendo testadas por um embate, é pois que assim Deus julgou que temos as condições necessárias para superar essa situação. E se a caminhada é árdua, se retribuir tanto mal com sentimentos bons é difícil, pois nos fere o orgulho ou nos esmorece as forças, o exercício de encontrar em Jesus não somente o exemplo, mas a resignação. Deus sabe que ainda somos imperfeitos e que é difícil para nós esse exercício. Por isso, Ele nos dará novas oportunidades de acertar. Basta estarmos atentos. Estamos protegidos do mal na ação no bem. Evoluindo o nosso campo vibratório pelo amor, Deus nos deu a capacidade de usar o nosso coração como um grande filtro que dilui o mal, que entrega o bem e que ama. Então, pessoal, antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês, voltando ao que a gente falou lá no início, mas eu não sou Jesus, né? Jesus é o grande mestre, ele consegue retribuir o mal com o bem. Mas, sabendo que a gente deve sim buscar a santidade, quais são os meios que a gente consegue iniciar? E eu coloquei aqui algumas perguntas que eu tenho me feito nesse exercício, né? Quando no exercício diário existe algo que sai, né? Que me tira um pouco ali do eixo. E aí as perguntas que eu trago para você, né? Para vocês, a proposta é que quando a situação ela se apresente, que a gente se questione. O que eu posso aprender com essa situação? Qual é o aspecto do meu desenvolvimento moral ainda não está suficientemente fortalecido para eu precisar passar por isso, e às vezes passar por isso de novo? Não é sobre o outro está sendo veículo. Qual o aspecto do meu desenvolvimento ainda não está fortalecido? Por que Deus está me trazendo de novo essa prova? Lembra que Ele é maravilhoso, Ele vai nos dar várias oportunidades de acertar? Quais os aspectos, seja orgulho, egoísmo, vaidade, ainda permanecem em mim? Por que eu quero tanto
a gratidão daquela pessoa, um agradecimento. O que ainda resta em mim? Como eu posso retribuir com luz, com amor? Como que eu posso, através dos meus atos e não da minha fala, lembra que o exemplo é pedagógico, mantendo coerência com o que eu peço ao Pai, semear a mudança nessa pessoa. Não com uma presunção de que a gente vai mudar o outro, mas se disponibilizando a ser veículo de Deus também na vida daquela pessoa. Assim como aquela pessoa veio para nos ensinar alguma coisa. Como posso servir a Deus na propagação do bem? Lembra que a gente é escudo? Eu posso escolher se eu estou bloqueando o mal ou se eu estou refletindo o bem. Como que a gente pode servir a Deus na propagação do bem? Como que eu posso cultivar a minha própria mudança e incentivar aos que estão do meu lado a pequenas mudanças? E assim o exercício de empatia e compaixão e da prática do bem se torna natural, porque a gente experimenta uma transição. Eu passo a não mais apenas seguir os valores que eu aprendo no Evangelho, na casa espírita, mas eu sinto eles nascendo em mim. Eu sinto em mim a mudança a partir da prática do bem, da retribuição de todo esse mal com uma outra postura. E eu vejo a mudança no outro, nos que estão à minha volta. Pode não ser aquela pessoa em específico, mas a gente sente a mudança, inclusive, do nosso campo vibratório, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né, a espiritualidade, a direção da casa. Que nós possamos sair daqui hoje mais fortes para enfrentar os desafios, sabendo que Deus planejou tudo com perfeição, com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, que nós temos ao nosso lado espíritos protetores, que nos amparam, que nos ajudam, que seguram a nossa mão, que Jesus não é só o exemplo, mas Ele é a nossa força, que Ele está do nosso lado, nos ajudando nesse processo, e que Ele sabe que é um processo gradativo, e por isso temos várias oportunidades, que nós possamos nos manter vigilantes para quando essas oportunidades apareçam, e, de novo, enxergando todas essas situações desafiadoras como um presente de Deus no nosso processo de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, isso tudo, como sempre eu falo, tudo que a gente escuta aqui é para fomentar, para ajudar a gente a conquistar o equilíbrio e a saúde mental. A partir do momento que você toma conta das tuas emoções, né? Somente hoje em relação ao mal, você se preserva, você não carrega lixo dentro de você, né? Então é uma questão imediata que nós temos que aprender com Jesus. É fácil, não é? É trabalhoso, mas é possível, e por isso que estamos aqui reencarnados. E os desafios vão acontecer sempre para nos ensinar esse caminho, né? Então vamos tentar nos preservar, manter a saúde cardíaca, a saúde do estômago, a saúde da mente, tendo uma outra postura diante desse desafio que a nossa irmã Luciana colocou muito bem. Então é a nossa luta, é um exercício diário. O Evangelho de Jesus tem toda a prescrição, toda a orientação necessária para a nossa saúde. E nos dias que estamos vivendo hoje, onde vemos tantas coisas, né? Nós precisamos muito da nossa saúde mental em dia, muito cuidado com as nossas emoções, com aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Isso tudo reflete na nossa alma, no nosso corpo, né? Então, hoje, mais uma vez, tivemos aqui dicas maravilhosas. Possamos ser uma pessoa do bem. Lógico que tem dias que vai ser mais fácil, outros não, mas estamos nessa caminhada, né? Então, obrigado, Pai, pela oportunidade da vida. É vivendo que se aprende, né? Então, vamos às nossas orações.
Pai de infinita bondade, que nos deu a vida por um período aqui na Terra, nós nascemos e um dia temos que ir embora, né? Após o término da missão. E a separação, né? Esse retorno, sempre é dolorido, né? Difícil separar de um ente querido, de uma pessoa especial, que deixou essa saudade grande no coração, mas nós temos um consolo muito grande, que é saber que essa pessoa não morreu junto àquele corpo, não, o espírito se libertou e continua uma vida eterna. Esse é o grande consolo que nós temos, que esse ente querido, essa mãe, esse pai, esse irmão, essa pessoa querida, continua viva no plano espiritual, recebendo o nosso carinho, recebendo o nosso abraço, a nossa torcida para que eles no plano espiritual estejam bem. É o que deseja a sua filha aqui presente, seu neto, a Antônia de Maria Madeiro Moraes, que desencarnou no dia 27, né? Com certeza a Antônia de Maria cumpriu a sua missão, e sua filha aqui hoje, seu neto, fazendo essa homenagem, demonstrando para ela a saudade, mas em forma de luz. Vai em frente, siga a tua caminhada, seja feliz. E gratidão pela oportunidade, né, que ela deu da sua filha aqui presente, a sua família. Que Deus abençoe a nossa irmã Antônia de Maria Madeiro. Também quero pedir pela nossa irmã Georgia Minervino Ramos, que eu venho sempre pedindo por ela toda segunda-feira, e agora ela retornou na quinta-feira ao plano espiritual, após uma longa batalha, muitas dores, muito sofrimento, mas cumpriu a sua missão, e nós sabemos que Georgia está viva, agora em outra dimensão, amparada com certeza pelos seus familiares que precederam, amparada pelos amigos espirituais. Isso é para todos, né? Todos aqueles que nós colocamos o nomezinho na caixinha de prece, todos aqueles que nós temos no coração uma saudade, na nossa mente, é só pensar, isso é o endereço vibratório. Nesse momento, vamos pensar nessas pessoas, vamos mandar um abraço, flores, carinho, porque temos certeza que eles estão em alguma dimensão espiritual e recebendo o nosso amor. Então, Pai, nós pedimos pelas nossas companhias espirituais, pelo grupo de espíritos aqui presentes que vieram estudar conosco, pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal. Que assim seja, que essa prece ultrapasse as barreiras espirituais e chegue nesse coração que nós amamos tanto, para que eles se sintam felizes pela lembrança e tenham ânimo de continuar essa caminhada rumo a Deus. Que eles se sintam abraçados pela luz divina. Graças a Deus. E todos nós aqui fizemos um trabalho, talvez sem perceber. Todos nós, quando estávamos prestando atenção na palestra da Luciana, nós estávamos imaginando coisas, vibrando, e nós formamos um campo energético aqui, não é isso? Porque estamos aqui, qual é a nossa intenção? Buscar a nossa evolução, né? Buscar energia boa para a nossa caminhada. Então formamos um campo muito bonito aqui. Então todos nós trabalhamos para formar essa energia e que agora, pela bênção, misericórdia do Pai,
nós pedimos que essas energias sejam espalhadas em torno de nós, para os nossos lares, para os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, para aquela pessoa que está precisando tanto de carinho, que Deus possa abençoar, ajudar, iluminar todos esses irmãos. Pedimos pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela Terra Escola querida. Nós precisamos orar muito para o nosso planeta, para que as energias boas possam tocar o coração de todas as pessoas, estimulando a cada uma delas a buscar isso tudo que foi falado hoje, né? O caminho do bem, o caminho do amor. Então, que as irradiações sejam feitas. Tenho certeza, tem uma equipe aqui encarregada de cuidar de cada caixa de prece, irradiação, visita médica, desobsessão, uma equipe extremamente organizada que vão visitar esses lares e levar o carinho, o amor a todos eles. Então, que Deus estenda o seu véu amoroso sobre todos os nossos lares, ambientes de trabalho, aonde nós caminharmos na terra, sejamos sempre um instrumento do bem, a boa palavra, um pensamento positivo, um carinho. Isso é muito gostoso. Que assim seja. Graças a Deus. E saúde, né? Nós já falamos disso. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, nós recebemos uma dosezinha de remédio para a alma. Quando estudamos o Evangelho de Jesus, nós estamos tomando remédio para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente. Devagarzinho aquele remédio, ele vai entrando, vai aliviando, vai lavando um pouco, de repente alguns lixos que nós insistimos em carregar dentro de nós, então a gente joga para fora, porque a gente não quer intoxicar as nossas células espirituais e físicas. Então, a questão de postura, de vontade, de tentar caminhar no bem, superar as batalhas da vida e crescer perante Deus. Então, isso tudo é saúde. Então, nesse momento, nós queremos pedir pelas águas do ambiente sejam fluidificadas, pelos endereços, nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, pedir assistência para as pessoas que estão nos escutando através do YouTube, as redes sociais, que nesse momento, não importa a hora que vocês estejam escutando, recebam o carinho de Deus, a energia desta casa, levando a paz, a harmonia, a serenidade em todos os corações, né? Então, pedimos pelos irmãos que estão pela rua, eu peço pelo nosso irmão Anderson, que anda sempre aí pela rua, que Deus possa abençoá-lo. Eu peço pelos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Peço muita luz para o nosso irmão Marcelo, esposo da nossa irmã Georgia, que está muito abalado com a partida dela, que o Marcelo seja fortalecido na sua caminhada. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Vamos entrar no lago. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul
de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus está presente na nossa vida e depende da nossa liberdade de deixar Ele entrar, de deixar Ele se aproximar e trazer para nós o seu carinho, o seu amor, nos estimulando na nossa caminhada para o bem. É para isso que nascemos na Terra. Sermos, no dia a dia, pessoas melhores. Todo um trabalho. E agradecemos, então, a essa equipe médica da casa, que com certeza está aqui presente, vendo cada caso e trazendo aquele abraço, o alívio, o socorro que cada um aqui precisa, né? Que possamos abrir o nosso coração a Jesus. Ele está à nossa disposição. Basta apenas nós usarmos a força de vontade para vencer as nossas dificuldades, que não são poucas. Estamos no planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, mas estamos na caminhada de evolução. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, por tanto carinho que nós recebemos, lembrando de pedir para a nossa irmã Ilka, né, que fraturou o ossinho da perna, e está precisando ficar em repouso. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Ilka, uma irmã de muita fé. E estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho e convidamos a todos vocês para a última parte, que é o passe, né?